Então, conforme eu já fui falando, né, nós temos 3 tutoras à distância, que sou eu, a tutora Aline e a tutora Luciane, e temos aqui a lista também dos tutores presenciais, de acordo com cada polo, né? E aí no polo de Piraí, o tutor Reginaldo vai estar iniciando os atendimentos presenciais a partir do mês de setembro, né? Mas os outros polos, as tutorias presenciais já estão acontecendo. E aí eu vou iniciar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre as atividades da plataforma, porque o nosso estágio, o estágio, ele não é uma disciplina, né? É um componente curricular de prática, né, pedagógica, educativa nas escolas que os alunos do curso de pedagogia e das outras licenciaturas fazem. Então, o estágio ele não é considerado uma disciplina, né, que tem as provas, as APs, conforme vocês fazem, né, ao longo do semestre nas disciplinas do curso. O estágio ele é uma prática, né, que é realizada na sua maior parte da carga horária de forma presencial na escola, e aí a gente tem uma outra parte da carga horária que é direcionada para as atividades na plataforma e no polo. E é todo o cronograma, né, com essas atividades, os prazos já estão na plataforma, vocês vão encontrar lá direitinho o arquivo, né, com todas as datas de realização dessas atividades da plataforma do polo e do estágio prático nas escolas, né? Então, falando sobre as atividades na plataforma, a gente tem, primeiro, o encontro de estágio, que é esse encontro que a gente está tendo aqui hoje. Já teve um encontro ontem e outro na sexta-feira, né? Então, os alunos que não conseguiram participar dessa atividade, nem na sexta e nem ontem, estão tendo a oportunidade de participar hoje desse encontro, porque ele é uma atividade obrigatória, né? Ele conta como carga horária do estágio. Então, se o aluno deixar de participar desse encontro, ele não vai cumprir com essa carga horária de 1 hora, que é do encontro de estágio. Eu já coloquei no chat também a lista de presença de hoje, então não esqueçam de preencher o formulário, né, da presença, que é para a gente saber que vocês estiveram aqui hoje. Outra atividade que a gente tem na plataforma são os blogs. Eles vão ser liberados ao longo do semestre, são 3 blogs, e eles também são atividades obrigatórias que contam tanto a carga horária quanto compõem a nota de vocês do estágio. Então, cada blog vale 5 pontos, que vai contar lá na nota de vocês. E o primeiro blog fala sobre docência e práticas educativas. Então, são atividades de reflexão, de pesquisa que vocês vão fazer na plataforma. O blog 2 fala sobre docência e planejamento, que é quando vocês vão ter a oportunidade de poder construir um planejamento, né, ver com detalhes como que se faz o processo de pesquisa de tema, de elaboração desse planejamento, de como fazer uma avaliação, né? Vai ser nesse blog 2. E no blog 3 vai ser uma pesquisa sobre docência e infância, né? Então vocês vão poder refletir um pouco mais sobre esse tema. E aí a gente chama atenção para vocês olharem sempre o cronograma, para vocês não perderem os prazos dessas atividades, porque elas são atividades obrigatórias e se vocês não deixarem de fazer essas atividades, vocês vão ficar tanto sem a nota, quanto a carga horária vai ficar pendente também. E a outra atividade que a gente tem na plataforma são os relatórios. Ao longo desse semestre, vocês vão fazer 2 relatórios. Um no meio do semestre, que é o relatório 1, que vocês vão falar sobre as primeiras experiências do estágio na escola, e o relatório 2, que vai falar sobre as experiências do final do estágio, né? Então, em cada relatório, vocês vão relatar, refletir sobre experiências diferentes que vocês fizeram ao longo, né, desse semestre.
e as atividades no polo, que são as atividades presenciais, e aí essas serão feitas junto com a tutoria presencial, são as rodas de conversa. Terão duas rodas de conversa, que vão acontecer uma agora, um pouco próximo do meio do semestre, e a outra no final do semestre, e os painéis, que também acontecem próximo à entrega dos relatórios. Então, essas atividades, elas também são obrigatórias e elas também contam com a carga horária do estágio. Então, é importante que vocês acompanhem sempre o cronograma para poder se organizar, para não perderem, né, as datas e deixarem de fazer essas atividades. E os relatórios, como eu falei, os blogs, eles contam 5 pontos cada um, os relatórios valem 10 e as rodas de conversa também valem 5 pontos. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre as atividades de campo do estágio, né? Como que essas atividades elas estão estruturadas. Então, as atividades da prática do estágio, elas estão estruturadas nesses dois eixos. O primeiro é proposições e gestão, e o segundo eixo, diálogos docentes. Então, aqui a gente, né, listou alguns itens que vão ser observados ao longo do estágio, né? Aqui na parte de proposições e gestão, é essa fase inicial que vocês vão fazer de buscar a escola, de preparar a documentação para a realização do estágio, a carta de apresentação, o termo de compromisso, né? E a visita inicial que é feita na escola, para conhecer como é que é a estrutura escolar, conversar com a gestão, para depois, né, de realizar todos esses procedimentos iniciais, vocês poderem iniciar o estágio. E aí, no eixo dos diálogos docentes, né, tem aqui as entrevistas, as práticas educativas que vão ser observadas na escola, o acompanhamento do planejamento da turma que vocês vão estar atuando, né, a observação do que acontece na sala de aula, as pesquisas, os registros sobre avaliação, o acompanhamento dos planejamentos e as reflexões. Aqui a gente colocou alguns itens, né, que podem ser observados, registrados durante esse estágio, mas outros itens podem surgir conforme vocês vão, né, participando daquele dia a dia na escola. Então, é importante, já desde o início, vocês terem um caderninho, né, um diário de campo para poder fazer o registro do que acontece, né, do que chamou mais atenção, pensar no que vocês já estudaram ao longo do curso, nas disciplinas, e observar como que tudo isso que vocês viram na teoria acontece na prática, né? Então, esse é o momento, por isso que o estágio ele é um momento importante, né, no curso, porque é a oportunidade que vocês têm de ver na prática tudo aquilo que vocês vêm estudando, né, ao longo do curso nas disciplinas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma pergunta no chat relacionada ao que eu comentei até agora. O Alessandro está perguntando em relação aos arquivos, né, da documentação. Pode mandar sim em PDF, né? É até melhor, porque às vezes quando a gente manda no formato do Word, a plataforma desconfigura o arquivo, né? Então é bom escanear ele e enviar para a gente PDF, sim. O link da lista de presença, vou colocar no chat de novo, para quem chegou depois. A Maria Isabel perguntou quais os dados específicos que terei que pesquisar na escola. Então, na escola, você vai observar tudo que você puder observar, né? A estrutura da escola, como que é a dinâmica, né, da turma que você vai ficar, da escola um todo, tudo que você puder observar e registrar, você pode registrar.
Alessandro perguntou se é apenas o termo de compromisso. A gente vai ver agora aqui a documentação, mas na plataforma você vai enviar de volta para a gente só o termo de compromisso assinado. E a carta de apresentação para você levar na escola ou na Secretaria de Educação ou na Coordenadoria de Educação, vai depender do município. Vamos continuando aqui, então, em relação ao nosso cronograma, né? Conforme eu falei lá na plataforma, em todas as sessões da plataforma, tanto na apresentação, na parte da documentação, sempre no finalzinho da página, a gente tem lá o link do nosso cronograma. E lá está organizado todas as atividades que a gente vai fazer ao longo do semestre, né? Então, as atividades são, né, semanais, né? Lá tem, inclusive, a sugestão do que fazer na prática do estágio, né? Uma semana pode ser produção e gestão, a outra semana direcionado para as práticas docentes. Então, para organizar, né, para vocês se sentirem mais seguros em relação ao que vai fazer em cada semana que for, né, na escola fazer o estágio, lá no nosso cronograma a gente tem a sugestão, né, do que fazer, do que abordar, qual eixo abordar, né, no estágio a cada semana. E aí, conforme eu já falei antes, né, os documentos para realização do estágio, a carta de apresentação, que vocês vão levar na escola ou na Secretaria de Educação, vai depender de cada município, junto com o termo de compromisso. E aí esse termo de compromisso ele tem que ser preenchido com atenção, né, para não ter nenhum erro, nenhuma rasura, ou ter alguma informação pendente, né, porque senão isso atrasa um pouco o processo, né, de assinatura, e se ele não tiver preenchido da forma correta, ele vai voltar. Aí vocês vão ter que rever e enviar de novo. Então, preenche com calma, com atenção, né? A tutoria presencial está à disposição para vocês levarem o termo de compromisso lá para uma revisão, né? E aí o tutor ou a tutora vai rever aquele termo junto com vocês, vai ver se está tudo ok para poder ser assinado e enviado na plataforma. E aí, nessa parte do termo de compromisso, nós temos na plataforma o termo da Unirio, de realização do estágio. Mas alguns municípios podem não aceitar esse termo da Unirio, né? Porque geralmente, às vezes, né, o município tem o seu termo próprio, né, de realização do estágio. Aí, nesse caso, é possível usar o termo oferecido pela Secretaria de Educação do município, ao invés do termo da Unirio. Os dois vão ser aceitos, sem problemas. E aí, em relação à avaliação, né? Como eu falei, o estágio ele é dividido, a carga horária dele é dividida em duas partes. A maior parte é direcionada para a prática do estágio na escola, e a outra parte da carga horária são as atividades na plataforma, né? Que são realizadas essas atividades que eu falei no início, que são atividades avaliativas e são obrigatórias. A gente tem os blogs, que eu falei que vale 5 pontos cada um, os relatórios, que vale 10 cada um, as rodas de conversa, que valem 5, e a autoavaliação, que é feita no final do estágio, né, por vocês, cada um vai fazer a sua reflexão em relação à sua atuação, ao seu desenvolvimento no estágio, também vale 5 pontos. E aí aqui tem um item importante nos relatórios, que é o quadro de distribuição da carga horária. Esse quadro ele tem que ser enviado junto com o relatório, né? Ele não vai ser assinado pela professora ou pela coordenação e gestão da escola. Vocês é que vão preencher ele, né, de acordo com as atividades que vocês fizeram ao longo da primeira parte do estágio, depois da segunda parte,
né? E colocando também a carga horária. Eu vou colocar aqui esse quadro para a gente ver junto como que ele é. E aí é importante ressaltar que ele tem que ser preenchido por completo. Ele não pode ficar com itens em branco, né? Se ele ficar com alguma coisa faltando, a gente vai pedir para rever, para refazer. E aí vocês vão enviar ele sempre com relatório. Chegou o período de enviar o relatório, manda o relatório e manda esse quadro junto na plataforma. Se não conseguir mandar, colocar o quadro no mesmo arquivo do relatório, pode mandar eles dois separados, mas é importante que ele seja enviado junto com o relatório. Eu acho que é isso, né? Essa visão mais geral, assim, dos pontos mais importantes do estágio. Então, em relação à carga horária, a gente tem 22 horas na plataforma e 38 horas nas redes de ensino, dentro da escola. E aí, essa carga horária de 38 horas, ela vai ser dividida, né? Uma parte para o relatório 1 e a outra parte direcionada para o relatório 2. E aí, eu vou abrir aqui para vocês. Deixa eu fechar isso aqui. Que eu vou abrir o quadro de carga horária para a gente ver junto como que ele é. A Maria Solange levantou a mão. Pode falar, Maria. Boa noite. Eu queria saber, porque eu sou da Unirio, né? Essa carta de apresentação da Unirio já chega, já vem assinada, não é isso? Sim, Ela já vem assinada. Então é só eu levá-la na unidade que eu vou fazer o estágio, é isso? isso. Você vai preencher com seus dados, porque ela já Uhum. está na plataforma, já está assinada. Você preenche com seus dados e manda. Sim. Aí depois que eu apresentar essa carta e fazer, aí eu vou fazer isso que você falou, escanear e mandar para vocês. Não, a carta você leva só na escola. O que você vai mandar na plataforma é o termo de compromisso. Não, entendi, entendi. Você Então, vai fazer o seu estágio em qual município? em São Fidélis, é onde eu moro. Aí, no caso, você vai direto na escola ou você precisa ir na Secretaria de Educação? Não, eu vou direto na escola. Já Ah, até falei com a diretora, já conversei com ela, só eu não tinha levado ainda, porque eu não tinha impresso. Não estava entendi, impresso. entendi. Deixa eu ver aqui o quadro de carga horária. Então, aqui no quadro de carga horária, tem algumas horas que já estão preenchidas aqui, ó, de forma padrão. Essa carga horária, ela não vai mudar, vocês não vão alterar elas, né? Que é a carga horária do nosso encontro de estágio, que é de 1 hora, né? A carga horária do blog, que é de 3 horas. Essa carga horária aqui é a carga horária padrão das atividades na plataforma e no polo. Então, elas não vão mudar. Aqui nesse espaço em branco, que vocês vão preencher conforme vocês forem fazendo as atividades nas escolas, né? O tempo, proposições e gestão. E aí aqui pede para descrever de forma resumida o que foi feito. Então, vocês podem preencher aqui, entrevista com uma diretora, por exemplo, e quanto tempo foi dispensado nessa atividade, né? E aí aqui nessa primeira parte do estágio, a carga horária total é de 30 horas. São 9 horas de atividade na plataforma e no polo, e o restante é a carga horária que vocês vão fazer na escola. E aí é importante não deixar de preencher isso aqui, ó. Tem que preencher o que foi feito de forma resumida, né? Não precisa escrever muita coisa, porque
no relatório que vocês vão fazer a reflexão da prática que vocês fizeram do estágio. Mas aqui é importante entrar uma descrição que seja resumida, simples, indicando o que você fez e qual foi a carga horária que foi dispensada. Em relação a Alessandra Chagas levantou a mão. Pode falar, Alessandra. Oi, Carla, boa noite. Boa noite. Desculpa a voz aqui, tá muito frio aqui no Rio. Então, ontem eu estive na tutoria também e eu fiquei com uma dúvida, por quê? Nós temos 38 horas de estágio, correto? Eu já fiz todo o processo, já estou até com a documentação, já estou até com a data para início do meu estágio. Ok, só que, pelo menos aqui no Rio, não é tão fácil assim lidar com a Secretaria de Educação. Pelo menos com a 7ª CRE não é tão fácil, tá? Que atende Jacarepaguá e Barra da Tijuca. E eles já estipularam tanto a data do meu início, quanto a data do meu término, e as horas que eu teria que ficar nessa escola que eu escolhi, que é, obviamente, uma escola mais próxima para mim. Junto a isso, eu associei ao meu trabalho, perdendo alguns benefícios, entretanto, entendendo que isso é um investimento, para que eu ficasse home office naquelas datas que a secretaria teoricamente me impôs, né? Porque ela perguntou se era manhã ou tarde, só isso que foi perguntado. E aí eu conjuguei com o trabalho, ou seja, eu vou ficar 15 dias, né? Segunda, quarta e sexta, home office, para atender ao estágio da faculdade, né? Me comprometendo com o meu trabalho. E aí ontem, depois eu fiquei refletindo sobre, vocês me falaram que eu tenho que carregar isso até outubro, novembro. Mas eu vou abrir mão do meu trabalho, vou perder algumas coisas referentes ao meu trabalho, para fazer esse estágio, segunda, quarta e sexta, de 1 às 5 horas da tarde, justamente para unir essas 38 horas que a CRE me impôs, porque não é a moda agora. Eu posso até tentar ver com a escola, obviamente, né? Eu posso negociar com a escola, mas toda a documentação que a CRE já me entregou já tem início, meio e fim, e já tem horas estipuladas, já tem o nome da escola, a diretora, tudo isso. Então, assim, vai haver uma forma maleável de se ver isso, porque, assim, eu vou ter 20 dias para fazer um estágio. Ela me deu até uma semana a mais, né? Porque pode acontecer algum imprevisto, etc. e tal, eu posso não ir. Mas eu não tenho como, entendeu? Que eu estou querendo mais ou menos dizer, assim, não é tão. Não, aqui no Rio não está sendo tão fácil. O problema na 7ª CRE não está sendo tão fácil essa questão de estágio. Eu acho que está acontecendo alguma coisa lá, aconteceu um episódio com estágio remunerado, e aí eles mudaram o sistema para estagiário. Agora está muito mais burocrático e tem muito mais detalhes a se cumprir para você poder estagiar, mesmo não sendo remunerado. Entendeu? Então, é isso que eu queria saber. Como é que eu vou carregar uma coisa até novembro para fechar a disciplina se tem essa particularidade? Né? Eu não sei se pode ser que outras pessoas tenham pensado dessa forma também. Enfim, é isso a minha dúvida, né? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer e depois eu vejo como é que eu vou me acertar com vocês, porque eu não tenho como mudar nem o meu trabalho e nem a CRE mais, entendeu? Porque já está... É isso. As CREs do Rio, elas são complicadas, né? Que cada uma trabalha de um jeito, né? Eu sei porque eu trabalho na primeira CRE, né? E cada uma trabalha de um jeito e eles mudam as coisas de forma muito aleatória. Então, às vezes, complica para a gente, né? Porque hoje está de um jeito, mas amanhã eles mudam. Né? E aí a gente tem que ver como é que vai lidar com isso, porque assim, mais para frente vai ter a atividade, o blog na plataforma que vai, né, que vai exigir de você que você realize a atividade e aplique no estágio. E aí você tem que estar lá, para aplicar lá, né? Por isso que ontem a Janine falou, o ideal é que você faça ao longo do semestre esse estágio, justamente por conta dessas atividades,
Porque a gente vai iniciar a reflexão na plataforma e depois vocês vão fazer a prática na escola. Foi isso que eu te falei. Por se tratar de um CIEP em uma comunidade, eu acredito que com o CIEP seja até mais fácil de negociar essas horas e ir estagiando ao longo, mas, por exemplo, o meu retorno para a CRE, para a minha baixa de estágio, ela já está definida. Uhum. E não foi por mim, entendeu? Eu só tive o direito de escolher se eu ia estagiar amanhã ou tarde, quantas vezes na semana. Eu posso voltar com a minha documentação para dar baixa na CRE, um exemplo, né? E negociar com a escola, dando continuidade ao estágio, entendeu? Uhum. Ou então eu abro outro processo de estágio, se for o caso, né? Eu não sei como é que é. Sim. Entendeu? Eu sei que faz sentido, né? O que vocês estão pedindo, para a gente carregar o estágio que faça parte, que esteja conciliando com as questões da plataforma. Faz todo sentido. Mas na prática, infelizmente, não está, pelo menos na 7ª CRE, Barra e Jacarepaguá, não está acontecendo assim. Barra, Recreio e Jacarepaguá. Sim, mas sempre uma cria outra, sempre criam alguns impedimentos. Esse é o Rio de Janeiro. É assim. E a gente vai tentando, né, driblar da melhor forma para que todas as partes sejam atendidas e que vocês não fiquem em desvantagem, né? Porque o estágio ele é importante. E quanto mais a gente, né, empurrar para frente, vai ficando mais complicado, porque vem outras atividades, vem TCC, e aí o tempo vai ficando mais escasso. Então, a gente vai buscando auxiliar da melhor forma que vocês consigam fazer, né, sem grandes impedimentos. Eu vou fazer isso que eu te falei, né? Eu não sei se é uma particularidade minha, mas eu vou fazer o que a CRE está relativamente me impondo, justamente, e aí eu já me adequei ao meu trabalho, vou cumprir todas as questões burocráticas de plataforma e colocar todas essas documentações, relatórios, etc. e tal, dentro da plataforma, e depois eu vejo de que forma eu posso computar, né? Os pontos eu sei que vão ser computados, a presença também, mas de que forma eu posso não me prejudicar, né? Uhum. Isso. Deixa eu ver aqui no chat. A Isabelle perguntou como faz para enviar os documentos na plataforma. A gente tem lá na plataforma a seção de documentos e formulários. É lá que você vai entrar, né? Que vocês vão entrar para poder enviar o termo de compromisso lá na plataforma. E aí vocês vão na seção, acho que é certificação, deixa eu só entrar aqui para confirmar. Para vocês não se confundirem nessa parte. Vocês vão entrar na seção de documentos e formulários e vão lá nas opções no final da página, documentos de estágio TC 2024, segundo semestre. Nessa parte que vocês vão clicar para entrar e enviar ali o termo de compromisso na plataforma. E aí, depois de enviado, e aí é só aguardar mesmo o retorno da professora Janine, que é ela que faz que assina, né? Que assina e verifica se está tudo certinho para liberar o estágio de vocês. Karine Ramos levantou a mão e a Maria Solange, mas eu não vi qual foi a ordem, quem levantou primeiro. Eu. Boa noite. Carla, deixa eu ver se eu entendi. Então, a gente não pode fazer, por exemplo, são 38 horas, né? A gente não pode fazer 8 dias seguidos do estágio? Tem que intercalar esses dias? É isso? Então, você pode até fazer, né, vários dias seguidos, mas desde que seja numa carga horária que você possa distribuir até o final do semestre. Entendeu? Ah, entendi. Isso, que é para a prática acompanhar as atividades que vocês vão fazendo na plataforma. Ah, sim, entendi. Mas aí, no caso, por exemplo, se fosse preencher as datas, né? No momento que preenche as datas nas fichas, nos relatórios,
não teria problema de, por exemplo, estar com a data de agosto, né? Não, no caso, assim, para entregar para a gente não precisa daquelas fichas que vocês preenchem por dia, o que vocês fizeram por dia no estágio. Talvez a escola peça, né, essa ficha, mas a gente não pede. O registro vocês vão fazer no relatório mesmo e no quadro da carga horária. Ah, entendi. É, Obrigada. Era só isso a minha dúvida. tá bom. Lembrando, né, uma coisa que eu não falei antes, mas que é importante reforçar, que vocês têm que verificar junto com a tutoria presencial de vocês em relação ao convênio da Unirio com os municípios. Quais municípios que têm o convênio com a Unirio, né? Vocês podem verificar tanto com a tutora presencial, com o tutor, tutora presencial de vocês, quanto no site mesmo da Unirio, que também disponibiliza essa informação. Precisa haver um convênio entre a universidade e o município para que esse estágio seja realizado lá nas escolas públicas. E a Unirio não aceita estágio em instituição privada, né? Só nas instituições dos municípios que há o convênio, né, entre a universidade e o município. Maria Solange. Primeiro, o que esses negócios que você está falando, CREA? O que é CREA? É que no município do Rio, né, a Secretaria de Educação ela é dividida, né, em coordenadorias. Né? A cidade ela é dividida em coordenadorias de educação. E aí a gente chama de CRE. A primeira CRE, a segunda CRE, mas é só no município do Rio só. Tá. Eu falei, gente, o que é CRE? Ai, então, assim, gente, será que... Porque aqui, assim, é creche, né, ou você faz na creche, ou você faz na pré-escola, né? Então, eu escolhi pré-escolar. Aí, vou fazendo pré-escolar. E outra coisa, eu não tenho tutora presencial, porque a Unirio não tem presencial. Você é de qual polo? São Fidélis, não tem. Não tem tutoria em São Fidélis? Não tem tutoria para a Unirio, só tem para o UEM. Eu já fui lá numa tutoria, participei de uma tutoria inteirinha, depois que eu fui saber que a tutoria não era para a Unirio, era para a UEM. Aí eu fiquei assim, sem saber o que eu vou fazer. Aí eles falaram, não, o senhor já vem assinado. Você vai fazer, vai mandar tudo online. Eu fiquei... Não, aí a menina, a coordenadora daqui, de pedagogia, ficou de me dar um retorno, mas ninguém falou nada até agora, não. Eu não tenho tutoria. Tenta fazer o contato com ela de novo, para ver qual o posicionamento que ela vai te dar. É a Adriana Reis. Eu sei que a escola que eu vou fazer é conveniada porque já teve estágios lá, já sempre tem estagiários lá, entendeu? É tempo. Oi, boa noite, consegui entrar. Oi, Então, Carla. Boa noite. Então, consegui é isso que entrar. Mas, graças a Deus, eu vou lá. Vou fazer lá, mas eu estou sem tutoria. E eu fico assim meio perdida, né? Não sei. Entendi. Janine? Olá, pessoal, boa noite. Eu queria pedir desculpas, mas fiquei sem luz até agora. Então, dentro do possível, a Carla vai me atualizar, porque ela está, né, conduzindo o encontro com vocês, e no que eu puder, eu vou esclarecer. Obrigada, Carla. Nada. Eu fiz aqui com eles a visão geral do estágio com os slides. Tá bom. E agora eu estava respondendo as perguntas deles, tanto do chat quanto de quem levantou a mão. E aí eu estava conversando com a Maria Solange, que ela é do polo de São Fidélis. Isso, São Fidélis é um polo que, como ela falou, não tem tutoria presencial. Mas à distância, Maria Solange, a gente tem como ir resolvendo com você. Você precisa participar toda segunda-feira
de 7 às 9, no chat da tutoria à distância. Porque Carla, Luciane e Aline vão poder ir orientando você e fazendo as atividades. Você é uma aluna já que se inscreveu várias vezes e é importante você terminar o seu estágio. A gente vai querer isso. Pedagogia. E agora só está faltando mesmo isso, os estágios e os TCCs. Ótimo. Então, se você toda segunda-feira, de 7 às 9, entrar no chat online, na plataforma, você vai resolvendo junto da tutoria o que precisa para a gente poder encaminhar a sua situação, tá bom? Tá bom. Ótimo. Obrigada. Quem mais levantou a mão? Karine? Para mim, aqui aparece Karine. Isso, Karine Estela. Tá bom. Karine, vamos lá. Você é de que polo? Olá, boa noite. Boa a noite. Carla já tirou a minha dúvida. Então tá. Eu sou de Macaé. Tá bom. Eu queria saber se a gente poderia fazer, por exemplo, 8 dias seguidos do estágio, sem ter que intercalar pelos meses, entendeu? E aí ela falou que sim, desde que esteja tudo certinho com as datas e com os relatórios, né? Não implicaria fazer 8 dias seguidos, porque são 38 horas, que dá mais ou menos 8 dias. Mas isso que a Carla falou é o que vale, não é para fazer os dias seguidos, não pode, né? Então, você vai ter que se organizar, o estágio é para acontecer ao longo do semestre, tá bom? Até novembro. Tá, entendi. Entendeu? Então, até porque se você faz estágio de 8 horas num dia, significa que você está em 2 turmas diferentes. Porque nenhuma turma, em princípio, funciona 8 horas por dia. Se a escola é de horário integral, se a escola pública é de horário integral, aí você vai ver com a Tereza, que, na verdade, eu acho que não tem bem assim, lá em Macaé. Qual é a cidade que você está fazendo estágio? Você é de Macaé, mas está fazendo estágio em que cidade? Eu sou de Macaé, sim. Mas realmente são 4 horas por dia. Pois é. O que dá mais ou menos 8 dias, né? 38. Não é isso? 38 vai dar mais ou 9 menos... dias, né? Porque 9 vezes 6, dias, 36, ainda faltam 2 horas. Mais ou menos isso. Ainda faltariam 2 horas. Então, não pode, por exemplo, fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Não pode. Não pode. E por que não pode? Você sabe, Karine? Você entendeu por que não pode? Sim, que no caso tem os exercícios para entregar até novembro, então tem que compactar as datas de acordo com os relatórios, não é isso? E mais do que isso, além dessas atividades da plataforma que você está falando, não pode fazer o estágio em 9 dias ou 10 dias, porque o estágio é um processo de trabalho de campo. Então, você precisa estar na escola durante o semestre todo. Você precisa ver um trabalho agora em agosto, outro em setembro, outro em outubro, outro em novembro. Você tem que conhecer as crianças ao longo do semestre, porque o que você vai aprender quando você vai se tornar professora é que, ao longo do semestre, as aprendizagens mudam. As crianças mudam, as crianças crescem, constroem aprendizagens, tem novas dificuldades, novos desafios, e aí você vai ter que ver outras soluções, outras estratégias para lidar com essas crianças. Então, escola não é um lugar compactado. Estágio não é uma coisa que a gente faz para acabar. Estágio é um processo de estar na escola, no campo de estágio. Estágio precisa de tempo para a gente amadurecer,
para a gente conhecer o que acontece na escola, para a gente ver que as coisas mudam, que as coisas não dão certo, como hoje não deu. E eu fiquei sentada aqui do lado do computador, no escuro, esperando a luz voltar, entendeu? A gente tem que saber que esses atropelos, esses percalços acontecem na escola. E a gente precisa aprender junto com os professores, com a equipe pedagógica, com a equipe de gestão, com as famílias, como é que a gente vai resolvendo as várias situações que se colocam na escola. Por isso que a gente não pode fazer estágio em 15 dias e acabou. Não é carga horária para cumprir, é carga horária para vivenciar, para estar lá na escola e aprendendo, sabe assim, levando cascudo, tropeçando, caminhando, levantando, assim que a gente faz estágio. Então, é isso, a carga horária na escola serão 38 horas, uma carga pequena, né? Mas é a carga que está definida das 60 horas que vocês precisam fazer de estágio. Então, é isso, entre carga de plataforma e carga da escola, para acontecer ao longo do semestre. Quem mais? Tudo bem, Karine? Ok, obrigada. Nada. E aí, Carla, mais alguém? A Estela. Estela. Isso. Então, vamos lá. Boa noite. Boa Então, noite. eu já estou fazendo estágio. Eu comecei Que bom. ontem. Ótimo. Aonde, Estela? E eu comecei numa creche. Mas em que Aí cidade, em que lugar? em Saquarema, aqui perto da minha casa. Saquarema, tá. Aí eu gostaria de saber se eu estou fazendo de segunda a quarta-feira. Aí vou ter que fazer de acordo com o cronograma, os estágios. Isso, Você vai ter que fazer de acordo com o cronograma. Tá bom. E Tá bom? como que comprova que eu estou fazendo realmente estágio? É esse termo de compromisso aí que eu tenho que escanear no celular e enviar para a plataforma? Veja bem, o termo de compromisso é um documento, né? É um documento que faz parte, inclusive, para vocês receberem o diploma de vocês. E o diploma que eu digo do curso de pedagogia, porque determina, sim, a legislação. Então, você tem que preencher esse documento corretamente, sem erros, como está lá escrito na plataforma, né? Preencher com todas as informações corretas, tem que ter data, tem que ter a sua assinatura, a assinatura da direção da escola e o carimbo da direção da escola, e já tem a assinatura da coordenação da Unirio, da minha assinatura. Então, depois que o documento estiver pronto, e a data de entrega dele, eu acho que é agora, início de setembro, não é? Eu aqui não estou me lembrando a data que está lá na plataforma, vou procurar. Mas, de qualquer forma, você tem que preencher esse documento, fazer um único arquivo, as 2 páginas do termo de compromisso vão virar uma página só, e aí você vai postar lá no espaço. Eu estou procurando aqui a data de entrega do termo de compromisso. Você vai postar um único arquivo, as 2 páginas, em PDF, num único arquivo, no item da plataforma Documentos de Estágio. Para entregar, a data de entrega é até 8 de setembro. Até 8 de setembro. Então, a plataforma hoje eu abri, já tem 10 alunos que postaram. Então, eu já vou avaliar se está correto o documento e respondo na plataforma se o documento está correto, está tudo certo. Se não estiver correto, a gente não aceita. Então, também eu escrevo, olha, seu documento não está correto,
porque faltou uma data, porque o escaneamento não está correto, porque o arquivo não abre, porque eu queria lembrar a vocês o seguinte: nós estamos trabalhando com mídias, né? Com plataformas, aparelhos, máquinas, que nem sempre se comunicam corretamente. Uma coisa é, por exemplo, o sistema do imposto de renda, que é um sistema de alta resolução, todas as pessoas entram no mesmo sistema e fazem aquele documento, por exemplo, como esse formulário do Google, né? Da presença. É um outro tipo de documento, porque esse documento tem uma certa proteção, não tem uma proteção total. O documento do imposto de renda tem muita proteção. Os documentos do banco têm muita proteção, mas o termo de compromisso é um documento em forma de arquivo que vocês mexem nesse documento e me devolvem. Nem sempre a maneira como vocês fazem esse documento, o aplicativo que você usa, né? A forma como você escaneia, nem sempre fica correto para leitura na minha máquina. Não são objetos que têm 100% de comunicação. Então, pode dar problema quando você envia o termo de compromisso sem que ele esteja escaneado em PDF, um único arquivo. É a maneira mais segura desse documento conseguir chegar numa leitura na minha máquina. Eventualmente, o que pode acontecer quando escaneia, vir numa, como a gente diz, numa extensão, não, vir numa proporção, ele vir muito grande e eu não consigo fazer com que ele fique do tamanho de uma página de um documento. Mas isso poucas vezes acontece se vocês escanearem. Não é fotografar, não é usar um outro aplicativo, não sei qual, não dá certo. As tutoras fazem isso com vocês no polo. Vocês levam lá o seu termo de compromisso preenchido, correto, as tutoras presenciais conseguem escanear no polo. E aí o arquivo vocês me mandam, dá certo. Funciona melhor assim, é mais seguro. Então, vocês têm que preencher todo, assinar, carimbo da direção da escola e assinatura, e manda para mim. E eu respondo se está tudo correto. Aí que o estágio tem validade. Mesmo que você já esteja fazendo o estágio, só tem validade quando eu respondo para vocês está tudo correto. Ok, Estela? Ok, entendi. Que bom. Obrigada. Nada. Gente, Mais alguém, Carla? aqui no chat, a Carla Verônica está perguntando se o termo pode ser assinado pelo meu Gov, assinatura digital. Era melhor que não. Era melhor que você assinasse o seu termo. A direção da escola, não. Ela tem que assinar e carimbar. Aqui no chat, as Oi, perguntas que tinham, eu já fui respondendo aqui mesmo. eu vi isso. E não tem outras. Em Outras- relação ao plano de atividades, De qual cidade? Quem é que fez essa pergunta? o Marcelo, ele está fazendo Marcelo. aqui no Rio. Isso, Marcelo, você pode entrar aqui também para a gente conversar, abrir seu microfone? Oi, Marcelo. Boa noite. Oi, boa noite. Eu enviei um e-mail para o cara que é responsável da primeira CRE aqui do Rio. Aí falou que eu
preciso. Ele me mandou um termo de Compromisso, isso. e também pediu o, o plano de atividades da Então, universidade. e tem um modelo específico da primeira CRE ou não? Se não me engano, tem. Então, nós temos sim um modelo já pronto de plano de atividade. Tanto, você é de que polo, Niterói? Niterói. Isso. Então, a Roberta, você pode falar com ela. Eu já mando para as tutoras, porque não são todas as cidades que pedem esse documento. Então, não adianta deixar isso, porque confunde mais documento para quem não precisa. Então, a Roberta já tem o plano de atividade desse semestre, você pode falar com ela e a gente vai disponibilizar para você, não tem problema. Tá bom? Ok, valeu. Tá. Quem falou 15/12? A Carla Verônica. Carla, você é de que polo? Eu sou do Polo de Saquarema. A gente foi lá na aula inaugural para ver se conseguia falar com a tutora presencial, que a Com a gente estava Jerusa. com dúvida. Isso. E aí eu até levei o termo preenchido, pré-preenchido, Tá, deixando datas entendi. em branco, né, porque eu não sabia, e também a Sim, quantidade de horas, que eu fiquei em dúvida se era 60 ou 38, enfim. E tá. aí ajudou a gente a preencher lá, 38, botou início 5 de agosto e término 15 de dezembro. Aí ontem eu Então, já... ela se confundiu. A Jerusa deve ter trocado essa informação. A informação é 1/12. Eu vou avisar ela para ela lembrar, porque a gente já tinha feito uma reunião com todas as tutoras, mas sempre são muitas informações, ela pode ter se confundido. Então, deve ter sido alguma confusão. É 1/12. Tá bom? Tá bom. Eu vou tentar Ótimo. sábado de novo para tirar as outras dúvidas. Enfim, qualquer Isso, tá bom. Ok. Quem mais, Carla? Mais alguém? Aqui no chat, não. Não. Todo mundo lembrou de assinar a lista de presença? Por favor, Alana. Oi, Alana, pode falar. Boa noite. Eu sou Boa do Polo noite. de Rio Bonito, Ah, me tá. chamo Alana. Então, eu vou na escola ainda. Então, eu queria ir na escola quinta-feira, porque é o único horário Tá. que eu tenho disponível para ir. Ótimo. Então, eu posso botar, né, a data do dia 15, que eu apresentei a carta na escola, até o dia 1º do 12, na Ótimo. vigência do estágio, né? Uhum. Tá tudo bem, isso não é problema. Então, tá bom. Só essa dúvida que Tá? eu tinha. Obrigada. Aham. É por conta de que, se eu não me engano, no nosso cronograma, vou abrir ele aqui de novo para mim, vocês entregam o relatório 2 até dia 1º do 12. Portanto, vocês não podem fazer estágio, vocês já estão entregando o relatório. Não faz o menor sentido. A gente precisa receber os relatórios para poder fazer a correção. E depois vocês entram em provas. Também não adianta dizer que vai entregar o relatório depois das provas, porque o semestre acabou e porque são 200 alunos, 200 relatórios para a gente corrigir. E a gente não corrige 200 relatórios em um dia. Então, o relatório vai ser entregue dia 1º do 12, portanto, o estágio termina 1º do 12. Inclusive, entendendo que o relatório, a semana do relatório, é a semana que, em princípio, vocês não vão estar mais na escola. Porque se vocês já estão fazendo o relatório, é porque as atividades da escola já acabaram, né? Então, a data final é 1/12. Alguém mandou uma mensagem que chegou atrasada, que é alguma informação? Porque também eu cheguei atrasada. Então, somos duas. A Lucelena, mas a Lucelena, você estava no encontro de ontem, não estava? Estava. Nós já conversamos com ela. Isso, Lucilene. Não precisa. Eu acho que eu já tenho algumas informações. Então, Derek, eu já vou falar com você. Entrou uma pergunta sobre trabalho
e estágio, não é? Você chegou a ver aí, Carla? A Carla Verônica. Pois é, Carla, o que acontece é que sim e não. Em princípio, pela legislação trabalhista, tem muitas normatizações. Tá? Tem muitas normatizações em relação ao estágio. Uma normatização de caráter acadêmico, então, as regras para estudar, para fazer o estágio, como é que as graduações organizam, né, distribuem no currículo, os estágios, tem muitas normas para isso. E tem a outra dimensão do estágio, que é um estágio profissional, que não é o que vocês fazem. Vocês fazem estágio curricular, é outra coisa. Mas, a nível de trabalho, as empresas também existem muitas regras que, às vezes, são entendidas de uma maneira, outra vez de outra. Então, em algumas situações, vocês conseguem, sim, alguma liberação durante a semana de tantas horas do trabalho para fazer estágio. Em outras empresas, não. Então, infelizmente, acaba sendo uma negociação pessoal, né, do estagiário na empresa onde ele está, e que nós podemos ajudar pouco. Se você precisar de alguma documentação, declaração, que você está cumprindo estágio, alguma coisa assim, eu acredito que na Unirio a gente tem como, nas regras de funcionamento da Unirio, eu vou confirmar essa informação, mas eu acredito que é uma declaração de que você está inscrita em estágio curricular e precisa frequentar uma escola tantas horas, eu acredito que essa declaração a gente possa dar. Não quer dizer que o seu patrão, a empresa, vai aceitar e vai disponibilizar essa carga horária para você. Eu não consigo afirmar isso, ok? Derek levantou a mão. Boa noite, Janine. Boa Boa noite. noite, Oi, Carla. Derek. Tudo Galera. bem? Vou ser bem breve, Janine. Assim, eu estou com dúvida. Eu sou do Polo Saquarema. Saquarema, tá. E aí eu estou com duas dúvidas assim bem básicas. Eu não, se vocês vão ter algum outro encontro presencial com a tutoria presencial até a data da entrega dos documentos? Por quê? Não entendi. Não, porque assim eu não pude estar no último encontro, né, do último final de semana, e eu queria tirar algumas dúvidas sobre o município de Saquarema, porque eu queria saber também se, né, se em Saquarema funciona diretamente com a secretaria ou diretamente com as escolas credenciadas. Então, a Jerusa tem essa informação muito melhor do que eu, porque a Jerusa é tutora em Saquarema há bastante tempo, ela trabalha na rede pública em Saquarema e ela assim conhece alguns diretores, ela conhece provavelmente Ótimo. as pessoas na secretaria. Eu não. Então, assim, a minha informação é uma informação geral, mas a da Jerusa, sua tutora presencial, é direto. O dia da tutoria da Jerusa, se não me engano, é sábado. É isso que eu queria saber. Sábado, na plataforma, você encontra a data da tutoria da Jerusa, mas presencial. O que eu tenho anotado, Saquarema é sábado, 11h20 da manhã. Entendi. E são todos os sábados ao longo Todos os sábados ao longo do semestre. Ah, maravilha. Sendo que segunda-feira à noite, de 7 às 21 horas, você também pode entrar pela plataforma na tutoria remota. Aí Perfeito. não é com a Jerusa, é com a Carla,
que está hoje aqui, a Carla, a Luciane e a Aline, que são as tutoras que trabalham na equipe remota do estágio. Então, vocês têm duas formas de tutoria: a tutoria presencial e a tutoria à distância, na segunda-feira à noite, toda segunda-feira. Tá bom? Perfeito, perfeito. A minha Então, dúvida era se seria todos os sábados ao longo do todos semestre. os sábados, Esporádico. todos. Perfeito. Todos, só não tem tutoria quando tem prova, AT ou AD. Aí não tem tutoria. Tá Sim. bom? Tá ótimo. Obrigado, querido. Nada. Bom estágio. Agora, o que mais, Carla? Tem aqui no chat a Carla Verônica falando que ela é de Saquarema também. Ah, E ela diz que tem que levar o termo e a carta na Secretaria de Educação para assinar. aí, se ela já tem essa informação, uma coisa boa é vocês também trocarem informação entre vocês, alunos, do mesmo polo, a maneira de vocês se ajudarem e compartilhar essas experiências. E a Jerusa vai acompanhando vocês. E ela fala que é só na terça-feira que eles atendem para assinar termo de estágio. Então, algumas secretarias marcam um dia para receber os estagiários, porque, na verdade, os estagiários não são só do nosso curso. Toda a cidade de Saquarema, qualquer faculdade, qualquer pessoa que vai fazer estágio, às vezes não só na pedagogia, faz história, licenciatura em matemática, história, geografia, biologia, letras, todo e qualquer estagiário, né, para chegar na secretaria. Algumas secretarias determinam horários, hora de receber, enfim, aí é uma realidade específica, né? Vocês têm que conhecer a realidade da cidade de vocês. Então, a Carla já está trazendo essa informação, que é na terça-feira. Ótimo. Mais alguma questão, Carla? Deixa eu ver aqui. Antes da Carla, tinha a Lucelena pedindo dicas de perguntas para a entrevista com a gestão da escola. Uhum. E mais uma pessoa botou agora outra mensagem dizendo que foi na quinta, foi em Saquarema que você foi. Então, eu não sei quem escreveu agora. Teve confusão. Bom, aí não estou sabendo se teve confusão. Então, tá. Mas Saquarema, sim. É porque a Secretaria de Educação teve a secretária parece que saiu, aí reempossaram ela de novo, aí a gente foi lá, inclusive, levando o termo, e não conseguimos assinar, mas não resolveram. Desliga o microfone. Isso. Fala, Carla. Simone, pode desligar o microfone, por favor? Obrigada. É que a gente esteve lá na Secretaria de Saquarema para levar o termo, eu e uma amiga do curso. E chegando lá, falaram que teve uma confusão, que a secretária de Educação foi deposta, mas aí já reempossaram outra, e estava sem uma pessoa designada para assinar os termos. Entendi. E aí eles já pegaram meu telefone da minha amiga, falaram que eu ia telefonar, aí ela esteve lá hoje de novo e me avisou: olha, Carla, eu estive lá. Eles falaram que já conseguiram uma pessoa responsável para a assinatura dos termos, porém, ela só vai tomar posse durante essa semana e na terça-feira vai designar os dias de terça-feira para assinatura de termo e na próxima terça-feira você já pode vir com o seu termo que você vai conseguir assinar. Então, por isso que a gente vai para lá na terça. Entendi, Carla. Uma ótima informação que você trouxe. Muito obrigado, porque é isso mesmo, gente. As realidades são essas, né? Então, tem mudança, estrutura política, estrutura administrativa, gestão escolar, é isso. Vocês estão fazendo estágio em educação infantil, mas junto com a educação infantil, vocês têm que discutir também a questão da gestão na educação infantil. E perceber isso, tem mudanças, acontecem situações administrativas que precisam ser resolvidas. E essas situações, elas têm repercussão, né? Elas acabam sobrando para todos nós. Então,
É isso mesmo. Obrigada pela informação, Carla. O Derek perguntou, Carla, se você puder informar, se se o estagiário é quem escolhe a escola ou é a secretaria quem distribui os estagiários. Pode ser, inclusive, com essa mudança, essa resposta agora seja um pouco precipitada, né? Porque talvez você só vá saber disso exatamente na terça-feira. Mas as duas situações podem acontecer. Você já pode ir com uma indicação sua de escola, mas você pode chegar lá e a secretaria aceitar essa indicação, ou, se for o caso, fazer alguma mudança. Isso depende da gestão. A gente não tem como ajudar. Agora, sobre as perguntas que a Mariene, né, como é o nome? Que a aluna perguntou, sobre as perguntas para a professora. Então, essas são atividades que vocês fazem na plataforma, tanto com a tutora presencial, quanto com as tutoras à distância. Então, essa resposta você vai ter frequentando a tutoria. Aí é melhor você fazer isso, tá bom? Na tutoria você vai ter essas informações. Pessoal, mais alguma questão? Alguém levantando a mão? Ainda podemos ter algumas informações. Já que eu cheguei atrasada, eu me disponho a ficar mais um pouco. Se você precisar sair, Carla, se você puder ficar, eu agradeço muito. A Luciane conseguiu entrar no grupo hoje ou não? Não, não entrou, não. Tá, Oi, tá bom. Janine, estou aqui, estou ouvindo Ô, vocês. Luciane, que bom. Então, porque ela não por falou favor, nada, eu ajude pensei aqui. que ela não tivesse Tá entrado. bom, tá ótimo. Eu não olhei aqui a lista de presença. Tá bom. Ó, aqui no chat não tem mais pergunta, não. Não? Então, tá bom. Então, gente, então nós vamos terminando, não é? Sempre lembrando que vocês têm 2 dias na semana de tutoria. Tem na segunda-feira, atividade síncrona, de 7 às 9 da noite, com as tutoras à distância, e tem o dia da sua tutoria presencial com a sua tutora. Então, por favor, utilizem esses espaços para poder ter orientação. Estágio é uma atividade que precisa de supervisão. Supervisão significa que você, estagiário, sempre vai ter um profissional para te responder, para estar junto com você. Que foi, Maria Solange? Você levantou a mão. No meu caso, vai ser só à distância, né? Vai ser só à distância, porque os polos que se desligaram da Unirio, eles têm outro currículo, outra estrutura. No seu caso, vai ser só à distância, tá bom, Maria Solange? Se tiver alguma dúvida também, eu posso ir lá na sala de tutoria, né? Perguntar Sempre pode ir na sala de tutoria. Mas na segunda você já tem uma resposta assim bem próxima. Tá bom? Sim, a segunda então já tá ótimo. Despertar. Combinado. Tá Tá certo. Mais alguém, gente? Mais alguma questão? Então a gente vai poder encerrar. Então, espero que vocês tenham. Mas Maria Isabel, oi. Janine, então nós de Piraí, nesse mês de agosto, não teremos tutora presencial. Só a Carla que irá tirar nossas dúvidas, né? Carla, Luciane e Aline, toda segunda-feira. Tá bom. E também, numa urgência, alguma coisa que não sei que pode acontecer, vocês podem procurar o tutor coordenador de Piraí, que agora eu não estou lembrando, a Suzete. Ah, tá bom. Suzete é a tutora coordenadora. A partir de setembro, nós estamos esperando a confirmação, mas tudo indica que vai dar certo. Já tem um tutor que vai acompanhar vocês a partir de setembro. Tá? Então, segunda-feira à noite, de 7 às 9, usando o espaço da plataforma qualquer dia, e
conversando com a Suzete quando precisar, tá bom? Tá, joia, obrigada. Que bom, Maria Isabel, que você veio para hoje. Aí você vai falando com as pessoas que você conhece lá de Piraí, que estão fazendo estágio 1, tá bom? Ah, tá certo. Eu assisti todos os encontros, porque é bom, tá. né? Mesmo que a gente tenha assistido, tem coisas sempre que fica alguma coisa para trás, né? Isso. Você deixou de E a cabeça vai pensando, é que você está dizendo, a gente vai amadurecendo, aí vê outra coisa que não entendeu bem, ou que entendeu, mas agora é de outra maneira. Então, é isso mesmo. Que bom, Maria Isabel. Obrigada. Hoje até perguntei à Carla, que eu estava na dúvida sobre a diagnose do colégio, que eu estava entendendo que era para eu fazer o levantamento, tipo, número de professores, número de... Também, isso faz parte do diagnóstico da escola. Ah, então tem que fazer mesmo. Também tem. Tá. Aí depois eu entendi ela falando que era só observar o que tinha lá de existência, né? Tudo da escola. Eu não pensei que eu tivesse que relatar. São as duas coisas. As duas coisas entram no relatório. Ah, isso que eu queria ter certeza, porque hoje ainda comentei lá. Aí um outro colega meu falou, acho que não precisa disso, não, mas ele não é. Ele já está no estágio 3, é de outra disciplina. Aí ele falou, acho que não precisa disso, não, Maria Isabel. Eu falei, eu vou tirar a dúvida hoje lá. Ótimo. Isso, então, é porque eu já estagiei uma vez no outro estágio, mas não é aqui da Uniri, não, era da UF. E lá tinha que levantar tudo isso, entendeu? Isso mesmo. O que acontece é que, mesmo no estágio da Unirio, aqui do LIPEAD, cada estágio, desculpem, cada estágio tem um planejamento, embora todo mundo, nós professores nos falamos, temos uma equipe de coordenadores de estágio, mas temos independência, no sentido que o planejamento do meu trabalho com vocês, alunos, ele vai seguir uma direção, uma estrutura que eu considere importante e adequada para um aluno, né? E o professor, e o outro estágio, às vezes, um estágio em espaços não formais, um estágio em EJA, o estágio no ensino médio, ele tem um outro formato, porque é outro estágio. Né? Então, tem diferenças entre os estágios mesmo da Unirio. É igual ao seminário, né? Cada seminário tem um planejamento. Lógico, é isso mesmo. A mesma coisa, cada professor de educação infantil na sua sala também tem o seu planejamento, a sua maneira de trabalhar. E está na mesma escola, na mesma equipe, no mesmo grupo. E isso é importante, né? A autonomia e a responsabilidade junto dessa autonomia. Sempre que a gente tem autonomia, a gente tem mais responsabilidade. Né? Então, eu assumo a responsabilidade do planejamento didático que eu apresento para essa disciplina. Para essa disciplina, não, para esse componente curricular. E outra coisa também, essa fase é só de observação ou terei que participar? Não. Só se a professora precisar, não é isso? Não. Você vai fazer as três coisas. Você vai observar, está escrito lá no guia do estágio. Observar, coparticipar, que é quando a professora precisa de ajuda, e você vai participar. Você deve poder fazer uma atividade, mais de uma atividade na escola, com a sua turma, pode ser com a professora da sala de aula, pode ser com o professor de artes ou de educação física, qualquer atividade extra que aconteça na escola, mas uma atividade que você planejou. Então no estágio 1 tem isso também? Tem isso também. Eu não vi lá, não. Pois é, então vocês vão fazer o blog 2, é um blog de planejamento. É esse blog, tá. Isso. Nesse blog, vocês vão ver o planejamento da escola, da professora, vão fazer uma proposta de planejamento, e se a escola autorizar, porque tem
voltando a dizer, nós trabalhamos em todo o estado do Rio de Janeiro. Sim. Então, tem escolas e redes de educação que autorizam que o estagiário desenvolva. A gente não aplica. Aplicar, a gente aplica injeção. Na escola, a gente desenvolve uma atividade. Sim. A gente constrói uma atividade. Então, se a escola autorizar, a professora da sala de aula, você já vai estar conversando com ela. Por isso que o blog não é no comecinho, é no meio do semestre. Que aí você já conhece a professora, já vai conversando, ou a professora de atividade extracurricular, então você já combina, fez esse planejamento, como um planejamento tem que ser feito, vai estar lá no blog, tudo direitinho, aí você desenvolve na escola. Né? Se você não puder desenvolver, porque a escola não autoriza, tudo bem também, eu não posso obrigar que vocês façam uma atividade se eu, enquanto professora coordenadora, não estou dentro das escolas para saber dessa articulação. Porque tem escola que não aceita muito estagiário participar então, de tudo. Então, eu não posso também exigir de vocês, né, o que eu não estou lá para ver, para planejar, para pensar junto. Quando eu faço estágio presencial, nas escolas que eu faço estágio presencial, sempre acontece que os alunos deem aula. Deem aula, mas não é substituindo o professor. Estagiário não substitui professor. Se o professor, aquele dia, faltar na escola, ninguém tem autorização para ficar sozinho em sala de aula sem um professor. Se o professor saiu para ir ao banheiro, foi falar com alguém da direção, você fica ali, não é problema. Mas tem um professor na escola, o professor é responsável. Estagiário não é responsável por nenhuma turma. Então, não pode ter isso, é diferente. Uma coisa é você desenvolver uma atividade até mais de um dia. Começa num dia, continua num outro, faz parte do projeto da escola, ótimo. Agora, outra coisa é substituição de professor. A escola já tem as regras, a estrutura e a maneira de fazer essa substituição. Vocês não. Estela quer fazer uma pergunta. Ok, obrigada. Nada. Vamos, Estela. No caso, eu queria falar, então, essa parte de estágio, né? Eu interajo com as crianças e converso com os professores. Eu estou entrevistando, eu faço perguntas, eu observo, eu ajudo. Você vai estar eu estou ajudando, no caso. Eu estou interagindo. Você vai interagir o tempo todo que você puder. Quanto mais, melhor. Sim, verdade. Com certeza. Você vai aprendendo mais, vai interagindo, vai vivenciando aquela dimensão da escola, da educação infantil, do que está acontecendo naquele momento. É isso, Estela. Eu participo de tudo, até na hora do refeitório. Tudo. Se tiver reunião de pais, a escola autorizar, você participa. Se tiver conselho de classe, a escola autorizar, você participa de tudo. Você só não pode, você participará sempre como estagiária. Você não é professora. Então, você não vai participar nunca como professora. Você não pode ter uma palavra final, no sentido de tomar decisões, né, sobre a avaliação das crianças ou sobre o relacionamento com as famílias. Mas você pode fazer perguntas, você pode ouvir uma mãe e encaminhar, e não decidir, encaminhar alguma solicitação, né, alguma necessidade, alguma observação que você tem. Você pode tirar dúvidas com a professora. Olha só, aquela família, eu percebo, quem traz a criança tem se comportado assim. É sempre assim? Você tem alguma sugestão? Então, vocês vão estar interagindo.
e não decidindo. Isso não. Nem avaliando, no sentido de vai para o conselho de classe, aquela criança é assim, ou assim, ou assado. Não pode. Jamais vocês podem fazer isso. Vocês estão em estágio de observação, coparticipação e participação como estagiário. Quem é responsável pela docência é o professor, é a equipe pedagógica, não são vocês. Então, é importante a gente perceber qual é o lugar do estágio. O estágio é um exercício no campo de formação. Exercício não quer dizer profissionalização. Quando vocês forem professores, sim, vocês serão responsáveis e aí sim vão cumprir todos os compromissos com essa responsabilidade. Vocês agora têm a responsabilidade do estágio. O lugar de vocês é o lugar de estagiários, que é um lugar super importante, é um lugar muito legal. Nós, professores, eu sempre que recebi estagiário, aprendi muito, porque é um outro olhar na minha turma, é uma outra forma de participação, então me ensina muito, é uma outra forma de lidar com uma criança que às vezes eu não estou conseguindo. Então, eu gosto, sempre gostei, e sempre tive muitas estagiárias, mas é um outro lugar. Vocês não são professores, ok? Ok, entendi. Joia. Pessoal, são 8h30, vocês devem ter começado às 7h, não foi isso, Carla? Não, acho que começamos era umas 7h15. Umas 7h15, então tá. Vocês têm mais perguntas? Tem mais alguma questão para colocar? Maria Isabel. Oi, Maria Isabel. Fala, Maria Isabel, seu microfone está fechado. Então, tipo, a hora que eu for discriminar no relatório lá, eu vou colocar, então, não é o conteúdo que foi trabalhado na planilha, no caso, é o que eu fiz. Sim, veja bem. Aquela planilha, aquele quadro de distribuição de carga horária, você vai fazer, por exemplo, observação das crianças, atividade em sala de aula, você vai botar uma coisa resumida. Tá? Agora, o seu relatório é diferente. É completamente diferente. Então, a Carla deve ter falado com vocês, você já tem que ter um caderno de anotações para registrar e escrever, mesmo que você não consiga escrever tudo, você está na escola, naquela correria, no mau movimento, você vai anotando os pontos. Quando você chega na sua casa, aí você escreve mais o que aconteceu, quantas crianças você brincou, falou, ficou fora da sala de aula, ficou na sala de aula, hoje teve atividade assim, assado, a professora teve uma indisposição, teve que sair da sala, aí veio a ajudante, enfim, vocês vão anotando tudo o que aconteceu lá. Você encontrou com a diretora, você fez entrevista, o pessoal da equipe pedagógica naquele dia teve uma capacitação, você pôde participar, você vai anotando tudo. No seu relatório, aí você vai de novo fazer esse diário de campo, colocando tanto as atividades da plataforma, encontro de estágio, a coordenadora, participei dos 3 encontros, dia tal, dia tal, dia tal, né? Eu cheguei atrasado, só consegui ficar 20 minutos no encontro, mas aquele ponto sobre não substituir o professor me chamou muito a atenção, porque eu não tinha pensado nisso. Eu tinha pensado que na escola eu faço qualquer coisa. E aí eu fui percebendo que por que eu não posso ficar na sala de aula? Porque a responsabilidade das crianças,
a responsabilidade da docência demanda uma profissionalização que ainda não é a minha, não é o meu lugar. Então, no relatório, você vai descrever, comentar e refletir sobre essas atividades que você participou e realizou, tanto da plataforma quanto na escola. O relatório são 30 horas. E a gente acompanha o relatório com esse quadro de distribuição de carga horária. Assim, no relatório eu lanço tudo, mas o que eu assisto na escola, por exemplo, essa semana, foi trabalhado atividade referente ao Dia dos Pais. Os alunos... Pronto, só isso. Só. Atividade Dia dos Pais. No seu relatório é que você vai escrever tudo. Como que foi feita essa atividade. Isso que eu queria também fechar. Tá certo, obrigada. Nada. Então, tá bom. Tá bom? Falou. O que mais, pessoal? Mais alguma questão? Alguém mais? Bom, todo mundo assinou a lista de presença, então acho que a gente pode ir encerrando, né? Isso. Queria agradecer muito a Carla e a Luciane, né, que assim, conduziram hoje esse encontro. Mais uma vez, pedir desculpa pela confusão, que não foi da minha responsabilidade, mas eu não tinha escolha, não tinha luz, não tinha como, nada funcionava aqui. Queria agradecer ao professor Miguel, que disponibilizou o link para conseguir gravar esse encontro de estágio, que a nossa ideia é colocar ele na plataforma, de maneira que a gente possa, que os alunos possam acessar e assistir, tirar dúvidas e irem conversando sobre isso, ok? Então, desejo a todos um excelente estágio. Carla, você pode também se despedir, Luciane, Miguel, se você quiser falar alguma coisa, para a gente poder encerrar. A gente deseja a todos, né, um ótimo estágio, que esse semestre seja um semestre que seja bem aproveitado, né, por todos vocês, lembrando que, tendo dúvida, a gente está aí para auxiliar vocês nesse processo, né, tanto na tutoria presencial, né, em cada polo, quanto na tutoria à distância, a gente vai estar aí auxiliando no que for possível. Obrigada. Luciane, você está podendo falar? Boa noite, pessoal. A gente deseja que o estágio seja muito rico de aprendizagem, né, e de trocas. Fiquem tranquilos, leiam o material e entrem em contato conosco sempre que tiver dúvida, para que a gente possa auxiliar vocês da melhor maneira possível, tá bom? Obrigada. Obrigada. Então tá. Miguel, você vai dar boa noite para a gente? Você está por aí? Boa noite, amigo. Então tá bom, Miguel, muito obrigada. E desculpe a correria de hoje, que foi difícil. Isso. Ok, gente. Okay. Muito obrigada, então, a todos e todas. Um grande abraço. Obrigada. E bom estágio, gente. Vamos embora para a escola. Obrigada a todos. Boa noite. Tchau.